Boa noite, eu sou Cibele, do canal Caminhos da Consciência. E aí, hoje eu vou trazer uma atualização para vocês sobre esse movimento do universo, né? Vou tentar explicar aqui agora para vocês o que é essa movimentação, o que é movimentação galáctica, tá? Para a galáctica não parar, né, de se movimentar, em nenhum momento, é isso que traz a própria evolução dos mundos e a própria evolução das nossas almas, né? A evolução dos reinos, de todas as espécies, de tudo que existe, né? A própria evolução da criação dos mundos, também tudo que é criação, tá? Tudo que for criação dessa força divina que a gente aprendeu a chamar de Deus, né? Esse movimento ele segue um pulsar cósmico, como se fosse um pulsar de um coração, né? Um coração que bate num corpo humano. Cada pulsar ele combate, aliás, bombeia uma quantidade de sangue, de oxigênio. Para quê? Para o prana, né? Para as vísceras, órgãos, os tecidos, células. Todas as células são abastecidas, né? Através do pulsar do coração, do bombeamento do sangue. Se o coração parar de pulsar, o sangue deixa de circular e o corpo entra em colapso. O coração do mundo é o nosso sol, né? O sol central, né? Então, o nosso coração aqui, no nosso caso, aqui dentro do nosso corpo, é o sol central. Então, aqui na galáxia, nós temos um buraco negro, que a gente chama de buraco negro, também chamado de sol central, esse galáctico. A galáxia está submetida ao universo local que compõe bilhões de galáxias. Também tem todos eles têm um sol central que pulsa os universos, que são também milhões ou bilhões, não se sabe. Quantos formam um multiverso? Que também tem um sol central, um coração que pulsa. E todos os multiversos que compõem os universos, as galáxias, as estrelas, os planetas, né, as suas luas infinitas de todo este cosmo, né? Esse cosmo infinito todos recebem o pulsar da fonte do Sol central, do seu Sol central cósmico, onde tudo é. Esse Sol central cósmico é uma consciência, é uma luz, é informação, é amor, é criação, é o nosso Deus criador. Como conhecemos, como aprendemos, né? Seja lá o que for, né, que aprendemos a chamar de Deus, esse ser, né, ou essa força que nós denominamos de Deus, isso tudo é energia que movimenta tudo o que há, né? Tudo que há no universo. O Sol central cósmico, ele pulsa uma vez a cada ciclo cósmico, tá? Presta atenção. Ele pulsa a cada ciclo cósmico. Então, olha, aqui é cada um segundo, sei lá, né? Então, olha que interessante. Ele envia essa luz, esse pulso energético para os seus espelhos. Quem são os espelhos? Os sóis, nosso Sol aqui, né? Que são os sóis centrais dos multiversos. Esses replicam em todas as direções a energia, o Sol,
que também dentro do seu ciclo do multiverso, que é mais curto do que o ciclo cósmico. Obviamente, ele precisa esse tempo mais curto, porque o pulsar já não é mais tão forte quanto a fonte. Esse pulsar envia luz para o seu espelho, que é o outro Sol central do universo. Como são muitos multiversos. Em muitos universos, os universos recebem esse pulsar um pouco mais fraco, e daí ele precisa replicar mais rapidamente, espaço mais curto, e que daí tem o seu ciclo, também correspondente ao universo. Os universos remetem esse pulsar e enviam essa luz, essa consciência, através dos pulsos das ondas para o Sol central das galáxias. Também já numa quantidade menor ainda, porque ele se dividiu, mas sempre o suficiente para cada espelho, para cada Sol. A galáxia, ela vai expelir esse pulso cada vez mais rápido do que o universo. Por quê? Ela tem uma pulsação um pouco mais fraca, então precisa ser um tempo também mais curto entre um pulsar e outro. E essa galáxia, através do seu coração, do seu Sol central galáctico, através do ciclo galáctico, ele emite esse pulsar para todos os planetas estelares. No caso aqui, nós pertencemos a uma constelação de um Sol central, de constelação chamado aí as Pleiades. E esta holografia das Pleiades, esses espelhos que remetem essa luz para o nosso Sol, nós conhecemos pelo Sol local, o nosso Sol daqui. Esse nosso Sol local emite a luz para os seus planetas, para os nossos planetas aqui da nossa galáxia. Cada um tem o seu ciclo. Então, um ciclo solar local é o ano terreno. Para nós, vamos comparar aqui a Terra, porque os outros planetas têm um ciclo um pouco diferente. O nosso é 365 dias e 6 horas. A cada 365 dias e 6 horas, o nosso Sol completa um pulso. A Terra, por exemplo, tem um pulso a cada 24 horas. Né? Então, por isso que fica dia e noite. A cada 24 horas nasce um novo dia. E a gente dá a volta, precisa dar a volta em 365 dias e 6 horas. Então, portanto, um ano, né? É a nossa contagem. E o nosso coração do nosso corpo, ele pulsa numa média aí de 60 ou a 90 batidas em média, claro, que cada um tem suas batidas, tem suas palpitações, né? Mais rápidas, outras mais lentas, mas enfim, depende da situação. Mas numa média de 70, 80, seria o ideal, a média para o nosso corpo, né? Que o nosso corpo precisa em cada tempo, né? Menor que um segundo. São entre uma batida e outra, vamos dizer, um segundo ou menos que um segundo. Para receber a irrigação dessa energia do sangue, né? Para abastecer as células e as vias, os órgãos, os tecidos, essas ondas que o coração emite. Ele envia oxigênio através do sangue, envia prana, envia informação para as células. Por isso, nós temos um corpo que tem vida. Então, nosso corpo humano recebe um pulso, uma onda energética, em um tempo menos de um segundo. A cada segundo, ele recebe uma ou mais, um pouquinho mais, né? Um pulsar.
é mais que mas a Terra precisa de 24 horas, né, ao redor do Sol para receber esse pulso completo. E o Sol, por si, recebe um pulso de Alcione a cada 25.920 anos. Então, nosso Sol central recebe um pulso do Sol central a Alcione a cada 25.920 anos, que é o ciclo planetário, que é o calendário maia. É a nossa e a nossa região aqui, que é pleiadiana, né, completa uma volta ao redor da galáxia a cada 225 milhões de anos. A Terra e o sistema solar nosso aqui dá a volta, né? E as Pleiades, né, fazem uma volta inteira ao redor da galáxia. É um pulsar a cada tempo, e um tempo longo. Imagina o pulsar de um universo. Veja o que eu falei, né? 24 horas, 365 anos, 120, quanto aqui que eu falei aqui em cima? Perdi, né? Perdi. Vai diminuindo cada vez mais, né? 25.920 milhões, 25.920 anos para dar uma volta no Sol, né, de Alcione, e para dar uma volta na nossa galáxia, 225 milhões de anos. Então, o universo, sei lá quantos bilhões de anos daria, né? Então, quando é que vem o pulsar da fonte? Então, nós não sabemos, não temos ideia do tanto de tempo, porque o tempo não existe para fora de nós aqui, não existe. Quem usa o tempo somos nós, né? É lá fora, não é tempo, é de outra forma que mede. Mas vamos aqui falar da terceira onda do despertar. Vamos deixar de navegar pelos universos infinitos e vamos aqui botar os pés no chão. Aqui neste planeta Terra, tudo é muito mais rápido, um tempo mais curto. Por isso é que eu dei esses exemplos dos pulsares, né, de todo esse sistema que nós fazemos parte, para vocês terem uma ideia do nosso planeta. Ele teve as ondas, porque essas ondas que Cristo falou, né, em cima, né, que veio, né, e saiu de um tempo muito grande, na medida que se aproxima, e que da medida que a gente está se aproximando, está ficando mais rápido as coisas. Está ficando menor, né? O pulsar da galáxia, o pulsar de todo esse sistema, né? E o pulsar do nosso Sol, e o pulsar do nosso coração. Tudo está ficando mais rápido. Mas aqui vamos falar da energia que chega através da luz do nosso Sol local. Eu poderia aqui colocar grandes ondas separando as duas primeiras, porque isso realmente remonta de um ciclo de 2000 anos, né? Foi quando Cristo veio. A primeira onda foi o despertar, né? Foi a vinda de Cristo, que trouxe a informação para as nossas consciências, né? Que trouxe a luz independente das histórias que tudo contaram, né? Eles trouxe a nova que nós éramos almas e que a gente continuava. Falei isso em algum vídeo passado. E outra, que haveria
um outro, uma nova onda, que seria o despertar, que era o advento do Espiritismo, né? Allan Kardec, e a terceira onda, que era entender o que tudo, né? Saber das verdades, né? Daí veio a frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele veio para uma libertação desse planeta. Ele atendeu o pedido da espiritualidade para libertar o planeta. E assim foi feito. Demorou 2000 anos, mas porque eles sabiam que aproximadamente em 1750 começariam os últimos 300 anos da evolução do planeta e que a humanidade precisaria estar pronta para evoluir, ou pelo menos uma boa parte, junto com o planeta. Então foi isso. Esse pulsar, como funciona o sistema do universo, é através de um pulsar de energia. E essa energia é o quê? É luz, tá? E é o que o nosso coração faz para alimentar nosso sistema, né, do corpo. Tá bom? Amor e luz, fique com Deus e até a próxima. Um beijo.